Graças a Deus, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central e agora é o momento em que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, ler na Bíblia e refletir aqui sobre uma mensagem para a sua vida, para a minha vida, alguma coisa que nos oriente, nos ajude, que ilumine aí a nossa caminhada, nos ajudando a tomar decisões importantes na nossa vida, ok? E o texto que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de Ruth, um livro muito interessante que se encontra no Antigo Testamento. E eu quero, a partir do verso 15, depois eu vou explicar para você um pouquinho esse contexto aqui, mas apenas o texto base para a gente meditar. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim: Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses também. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? O tema para a nossa mensagem hoje é seguindo firme com Jesus. Seguindo firme com Jesus na sua caminhada, na sua vida. O texto de Ruth aqui revela um momento decisivo na vida dessa mulher, que se tornou uma mulher importantíssima na história bíblica. Mas para você entender a saga de Ruth, você precisa entender a saga de Noemi e de sua família. Noemi era uma mulher, uma judia, uma hebreia, que, junto com seu marido, Elimeleque, deixou Belém, Efrata, né, e foi para uma terra pagã, uma terra gentília, chamada Moabe. Curioso é que Belém, na sua tradução original, significa casa do pão, né? E Deus disse, não saia da casa do pão, não deixe sua terra para ir para uma terra estranha, não troque, né, as dificuldades que você tem na casa de Deus pelas possíveis e talvez pseudo-alegrias e prazeres que existem lá nas tendas do inimigo. Como Davi disse, prefiro passar um dia nos atos do Senhor do que 1000 anos nas tendas da adversidade. Às vezes você olha lá fora, às vezes você vê as pessoas que vivem sem Deus, que vivem sem Cristo, viverem uma certa regalia ou vivendo uma certa abundância de vida, mas você não conhece por dentro dessa pessoa. Você não sabe como é a vida dela de fato. Sabe, você tem que ter muito cuidado ao tomar decisões na sua vida. Você tem que saber o que Deus tem melhor para você. E Elimeleque pegou toda a sua família, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e tomou sua mulher, Noemi, e levou para uma terra estranha, vendido pela ilusão de lá ter um momento de lucro, um momento de prosperidade. Foi em busca do que era incerto e deixou o pouco que era certo. Deixou as dificuldades que Belém vivia naquele momento e foi para uma terra que Deus falou para não ir. Cuidado para onde você vai. Cuidado por onde você anda. Cuidado com as escolhas que você faz. Seus filhos se casaram. Um se casou com Orfa e o outro se casou com a Ruth. Veio o tempo, Elimeleque faleceu. Noemi ficou viúva. Depois, seus 2 filhos vieram também a falecer. E ela ficou com as suas 2 noras. E essa mulher toma uma decisão. Ela resolve voltar para casa. Possivelmente, pelo contexto, nós podemos supor aqui e entender, pressupor, que Noemi não foi por sua própria vontade, mas submissa ao seu marido, ela vai para Moabe, mas ela faz, eu não tenho mais o que fazer aqui, minha família está em Belém, eu vou voltar para Belém. Mas as 2 noras não eram hebreias, não eram da religião judaica, não eram da linhagem judaica,
eram moabitas, eram mulheres de uma terra estranha, de um lugar estranho, de deuses estranhos. E o que acontece nessa separação é emblemático porque revela 3 decisões normalmente percebidas em nossas vidas quando nós estamos diante de problemas, estamos diante de dificuldades na nossa vida. 3 decisões que são comuns às decisões tomadas nas nossas vidas. Vamos pensar aqui. Primeiro, nós no verso 15 vemos Noemi falando para Orfa, a sua outra nora, volta para o seu povo, para os seus deuses, né? E disse também isso para Ruth, volta você também, junto da sua cunhada. E é interessante que, primeira coisa, no aperto, muita gente que andava com Deus se afasta de Deus. Tem muita gente que se decepciona com as suas perdas. Tem muitas pessoas que se decepcionam com as tragédias pessoais que acontecem e acabam se afastando de Deus. Talvez tenham andado com Deus por um tempo. É possível que Noemi, seu marido e seus filhos tivessem mantido ali aquela cultura religiosa de Israel e possivelmente Orfa e Ruth, tenham experimentado essa religião e você vai ver que isso é uma pressuposição muito lógica. Depois eu vou explicar porquê. Mas elas viveram aquilo ali, elas estiveram dentro daquela realidade, conheceram aquilo ali, caminharam um certo tempo dentro dessa fé, mas diante dos problemas, elas voltaram para a sua terra, voltaram para os seus deuses, voltaram para a sua vida antiga, voltaram para a sua cultura. Tem muita gente que diante das decepções, diante das perdas, diante dos problemas, deixam de andar na fé, deixam de andar com Jesus. Quantas pessoas estão aí hoje, desigrejadas, fazendo da televisão, da internet, a sua religião? Não faça isso, querido. Eu acho que a televisão ela tem um papel importante, a internet ela é um plus no seu exercício, mas a palavra de Deus diz para nós não deixarmos de congregar. A igreja pode ter todos os problemas, mas foi a igreja que Jesus chamou e foi ela que ele prometeu vir buscar na sua volta. Não se afaste da igreja, querido. Talvez você não encaixe mais em um sistema. E igrejas, elas são simplesmente expressões humanas de como nós entendemos. Se você não se encaixa em um sistema, meu irmão, procura outro que você se encaixe, mas não deixe de estar congregando, não deixe de orar junto, não deixe de adorar junto, não deixe de receber junto com o povo de Deus a palavra que Deus está mandando para alimentar a sua igreja. Não permita que os aspectos e que os conceitos seculares seguem você. Desperta tu que dormes. Olha para o Senhor. Jesus anda no meio do candeeiro, ele anda no meio das igrejas. Ele precisa te encontrar no meio das igrejas. É um tempo para você voltar ao Senhor. Segundo aspecto é Noemi. Noemi é alguém que já tinha andado com Deus. Noemi era uma mulher que conhecia o Deus de Belém. E ela resolve voltar, não apenas para Belém, mas ela resolve voltar para o Deus de Belém. Ela resolve voltar para a sua terra, para o seu Deus, para a sua casa. Um aperto. Tem muita gente que está fora, desigrejado. E eu oro a Deus para você que está desigrejado agora, você que está fora da palavra de Deus. Ouça essa palavra e receba no teu coração esse desejo aí de caminhar com o Senhor. Volta para Jesus, querido. Volta para Jesus. Volta para o Senhor. E Noemi volta para o seu povo. Em terceiro lugar, tem aqui a vida de Ruth. Uma coisa que eu quero falar para você que não nasceu na igreja, para você que não foi criado dentro de um lar cristão, como eu também não fui. De repente surge a oportunidade na sua vida. Agarre essa oportunidade. Tome em suas mãos. Mais do que isso, tome em seu coração. Segure essa oportunidade. Siga firme com Jesus. As palavras de Ruth são sensacionais. Ela teve a oportunidade de conhecer, mesmo como que alguém de fora conhece a palavra do Senhor, a
ao Senhor da palavra. E quando ela vê a sua sogra voltando para Belém, voltando para a terra do pão, para a casa do pão, ela chama a sua sogra e diz o seguinte: não me instes para que eu deixe de te seguir, porque onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali eu pousarei, onde quer que morreres eu morrerei também, porque agora o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ruth toma uma decisão. Ela não conhecia bem, ela estava de fora, ela era peregrina nessa história, mas ela resolveu fazer uma opção. Ela resolveu escolher seguir Jesus de perto. Ela resolveu seguir Jesus firme. E ela diz assim: não me instes, não me perturbe para que eu deixe de te seguir. É interessante que a decisão dela é tão resoluta que, vendo o verso 18, pois Noemi que de tudo estava resolvida, Ruth estava completamente resolvida a acompanhá-la. Então ela deixou de insistir com Ruth. E uma coisa que me chama a atenção, eu quero compartilhar isso com você. Ruth fala uma coisa aqui que me chama muita atenção. No verso 17, ela diz assim: faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não me seja a morte me separar de ti. Que não seja outra coisa senão a morte que me separe de ti. Sabe? Essa era uma condição que Ruth tinha. Ela sabia que a única coisa que poderia separar ela de Noemi, do Deus de Noemi, seria a morte. Talvez ela nem entendesse o que ela estava falando. Mas ela apontava para uma promessa que nos é feita em Romanos 8, quando Paulo fala assim: nem a morte e nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem potestade, nem principado, nem fome, nem a nudez, nem perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ela foi em direção a um desconhecido, mas que estava diante da presença de Deus. Ela foi para Deus. Deus fez dessa mulher uma mulher extraordinária. Deus fez de Ruth a avó de Davi. Deus preparou um caminho maravilhoso para essa mulher. E Ruth está constada lá, na genealogia de Jesus. Essa mulher foi avó de, podemos dizer aqui, de alguém que, ou bisavó de alguém que foi um divisor de águas na história de Israel. Tudo por causa de uma decisão. Então esse ano, querido, tome uma decisão com Jesus. Seja firme, resolvido, resoluto na sua decisão. E Deus vai te abençoar abundantemente. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja árbitro em vosso coração. E que o ano de 2016 seja uma bênção para você. Tome uma decisão firme na sua vida. Siga firme com Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana excelente. A graça e a paz.